Muito bem, estamos com a nossa Economia e Desenvolvimento dessa semana. Sou Petro em favor da revenda do consumidor gaúcho, Planalto conectando destino, conectando pessoas, Celulose Rio Grandense há 50 anos contribuindo para o desenvolvimento do Estado, Nardon Inácio Auditores e Consultores há 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes. E falando em Nardon Inácio Auditores e Consultores, estamos aqui com o Nazi, né? Meu caro Antônio Carlos Nazi, parabéns, 50 anos da Nardon Inácio Auditores e Consultores. É uma trajetória muito linda, porque uma empresa, para durar nesse país essa data toda, 5 décadas, precisa ter muita garra, muita determinação, perseverança e criatividade. Né? Segunda-feira foi dia 14, foi um dia muito importante para nós. Fechou os 50 anos e nós mandamos uma mensagem para os nossos clientes, colaboradores e fornecedores, colegas, etc. E recebemos uma quantidade enorme de e-mails, telefonemas e mensagens de tudo que é tipo, que nos gratificou, assim, ficamos muito gratificados com essa manifestação, né? Especialmente dos colegas, são concorrentes, muitos, não é? E nós tivemos lindas Mas aí manifestações. Mas é o seguinte, né? Digamos assim, são concorrentes, mas não são inimigos, né? Isso que é importante, né? Quer dizer, na verdade, todas as empresas, mesmo que elas trabalhem no mesmo segmento, elas têm o seu diferencial. Exatamente. Né? E elas se complementam no mercado. E nós sempre tivemos, assim, uma postura ética de respeito, isso é uma cultura da nossa empresa, de respeito aos colegas, aos concorrentes. E sempre nos demos muito bem com todos, né? Nós vivemos num mercado onde tem... quando nós começamos eram 8 firmas internacionais, hoje são as 4 grandes, as chamadas Big Four, e eu me dou com todos eles muito bem, especialmente com os presidentes dessas companhias, dessas empresas. Então isso é importante para a gente conviver bem no mercado e com a profissão. E na verdade, naquele tempo, que você falando dos 50 anos, é 1967. Sim. Naquela época, assim, por exemplo, eu comecei o meu curso de economia em 72, 73 na Unicinos, e junto com o curso de jornalismo, e na verdade, auditoria, falar em auditoria, por exemplo, que vocês trabalham muito nisso aí, naquele tempo, eu acho que nós estávamos, não sei se eu estou certo ou errado, mas estávamos engatinhando nessa questão da proliferação, digamos assim, da consolidação da auditoria nas empresas, né? Até quando nós começamos, alguns colegas, o Dr. Anton Biderman, querido amigo, e pai do Carlinhos Biderman. Mais de 90 anos, ganhou medalha lá em Zurique, se não me engano, foi, né? Essa semana. E era um grande remador, e depois, agora é só nada, né? E o doutor Anton disse, Nácio, tu vai começando, nós tínhamos o escritório na mesma rua, ali na André de Neves, vai começar uma área que não está regulamentada, nós até estamos pensando em rever, porque mais a parte tributária que a gente faz, porque a auditoria não tem futuros. Doutor Biderman, a auditoria já está vivendo mais de 50 anos, né, na Europa, nos Estados Unidos, etc. Um dia vão regulamentar aqui, né? E deu o que deu, né? Em 71, o Banco Central nos chamou e disse, olha, quero regulamentar a auditoria. E, na época não tinha Comissão de Valores Mobiliários, tinha o Banco Central e o Deboni, que era o diretor de mercado de capitais do Banco Central, chamou um grupo, os institutos auditores que já existiam, e participamos junto com o Banco Central da constituição de um único instituto, do IAIB, que era o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, hoje é o IBRACON, trocamos o nome depois. E aí regulamentamos a auditoria em janeiro de 72, foi regulamentado para a exigência da auditoria para todas as companhias abertas. E foi um marco, né, naquela ocasião para a auditoria, com a regulamentação, criou um mercado novo, a gente já estava no mercado aí há 5 anos. Então foi muito proveitoso, muito útil para o desenvolvimento da auditoria no Brasil. Para quem não tem ainda uma visão clara de um conceito definido, assim, o que é a auditoria? A auditoria sempre foi uma atividade que nasceu na Revolução Industrial, quando você tinha pessoas participando de uma empresa com capital e não participava da gestão.
chegava no final do exercício, tinha que fazer, quem administrava tinha que prestar conta, e para um sócio, né? Para um acionista. Que nem às vezes nem conhecia. Às vezes nem conhecia, né? Ele era o profissional da empresa. Né? Então, a prestação de contas tinha que ser feita. Então, surgiu a ideia de que teria que ter um terceiro, um profissional, contador, para examinar essas contas e ele emitir uma opinião sobre o balanço. E aí desenvolveu, né, o trabalho da auditoria. Criaram, no final do século XIX, as primeiras firmas de auditoria, na Inglaterra, especialmente. E depois proliferou pelo mundo. Aqui no Brasil, as auditorias chegaram aqui em 1910, 1911, me parece. Foi a primeira auditoria que veio para o Brasil. E aqui as nossas firmas de auditoria eram daqui da década de 40, depois foi regulamentada a profissão de contador, em 45, né? Então, que surgiram as primeiras firmas nacionais aqui de auditoria e tinham firmas muito importantes já na época. Roberto Dreyfus, revisora nacional, do professor Hilário Franco, enfim, Bochinhas de Campos. E de repente surgiu a Nardonase aqui no Sul, já existia, o Moreira já existia. Depois surgiram algumas outras firmas depois de nós. Nós somos, acho que a segunda, que já fechou 50 anos, o Moreira é o primeiro, e nós o segundo. Eu acho que tem algumas que estão chegando aí nos 50 anos. Né? Então, foi um mercado que desenvolveu muito. Então, hoje, ainda se fala mais auditoria do balanço, das demonstrações financeiras, fala auditoria da empresa. Não é? Agora mesmo, semana retrasada, estava em Brasília com o Banco Central. O Banco Central agora está regulamentando, fez uma regulamentação especial para as cooperativas de crédito. O novo credenciamento e tal, onde ele está exigindo do auditor emitir uma opinião sobre a gestão, sobre os administradores, se tem, são competentes, não tem, sobre a seriedade da administração. Enfim, é um negócio bem amplo. Né? Eu diria, quem quer dar uma olhada no nosso site, lá tem um material... Qual é o site? Nardonase.com.br. E é importante que o canal... Ali tem um e-book que tem de 30 e poucas... 37 páginas, que explica o que é auditoria, para que serve a auditoria, por que a empresa tem que ter auditoria, como é que se contrata a auditoria. Nós até aí sugerimos, coisa parece que é tiro no pé, né? Não nos contrata. Claro. Não, examine, que nunca teve auditoria, chama 2, 3 empresas de auditoria, conversa com as 3, pede, né, uma explicação da metodologia que cada uma adota, e tem sido muito útil. Nós temos contratado alguns clientes em função dessa explicação. Empresários faturando aí 200 milhões por ano não tinham a menor ideia de que era auditoria. E a auditoria hoje é não só um instrumento importante do ponto de vista das relações com o governo, com as instituições governamentais, como até uma forma de uma visão empresarial do futuro, né? Mas, não, quer ver uma coisa? Sim. Uma coisa importante, que o empresário que está nos escutando. São inúmeros casos que a gente escuta, depoimento do empresário dizendo que depois que eu tive auditoria, tá, o meu custo do financiamento diminuiu, porque dá mais credibilidade para o banco. Com certeza. Com certeza. Bom, para terminar nosso papo aqui, e parabéns pelos 50 anos da Nardonase, esperamos que, talvez um dia, de repente, nós daqui a 50 anos venhamos comemorar 100 anos e nós está aqui. Né? Bom, mas, Nazi, então... Eu sempre digo assim, se já me perguntaram quem preferiria, né, voltar aos 22 anos, quando começou, ganhar a Mega Sena. Eu preferia voltar aos 22 anos, porque aí poderia jogar na Mega Sena mais de 50 anos. É verdade. Nazi, para concluir, assim, a tua avaliação sobre... Aí o déficit público aumentou, e aí, como é que... Isso é uma coisa... Eu não sei como é que o Meirelles ainda está de ministro, está fazendo. Porque o pessoal não conseguiu entender ainda a gravidade da situação nacional. Quer dizer... primeiro estão um pouco perdidos, porque não sabiam se era 39 bilhões o déficit, agora passaram para 159 limite para esse ano e para o ano que vem. Não vai ser isso, pode anotar que vai ser mais. Essa informação aí que saiu de sigilo, tal, que era 170, não, o número é 170 bilhões mesmo, 159 para iludir a torcida, entendeu? Tá, eu acho que nós vamos para uma situação muito mais grave do que insolvência. Né? Que é uma coisa, hoje nós temos um PIB de 6 trilhões. Né? Aí você tem uma carga tributária de 35% sobre isso aí. Nos Estados Unidos, que é 18 trilhões de dólares o PIB, a carga tributária é 26%.
Quer dizer, olha a diferença em termos de competitividade. Eu já falei aqui. Você vai no supermercado dos Estados Unidos, o que você compra aqui, você compra 28% menos lá. Então, nós estamos com uma inflação baixa por uma situação demanda econômica, né? Demanda totalmente reprimida. Houve alguns acréscimos aí e tal, em função dessa liberação do Fundo de Garantia, o varejo vendeu um pouco mais. Mas a situação macroeconômica é... Agora o governo já admitiu que nós dissemos aqui em 2014, é 2020. Né? Ele disse, olha, antes de 2018 não penso em crescimento que não vai ter. E mais, se o Brasil crescer 2%, nós não estamos fazendo programa aqui porque está tudo no escuro. Então não adianta nós querer, vamos crescer 2%, que não dá para crescer 2%. Está estruturalmente preparado para isso. Dário, Nazão, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu quero mais ou menos parabenizar aí a ti, né? Que lá em 1967 tiveram essa luz toda de criar a Nardon Nasi Auditores e Consultores, que certamente nessa trajetória ajudou muitas empresas a se recuperarem, a criar empresas que hoje são sólidas e colabora, assim, claro, para que haja o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Parabéns, Nasi. Obrigado. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade. Boa noite. Rápido intervalo, já voltamos.